Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Eu espero que a sua Bíblia já esteja a postos e você possa então ler comigo agora o Evangelho de Mateus no capítulo 8, a partir do verso 18 até o verso 22. Diz-nos assim a bendita palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Nós vemos nesse pequeno trecho a preocupação de Mateus em registrar a reação das pessoas em geral ao ministério de Jesus. Havia pessoas que estavam observando Jesus, pessoas estavam reagindo às curas, aos milagres, aos ensinos de Jesus. Mas o que Mateus mostra, pelo menos aqui nesse primeiro momento, é uma reação negativa, uma reação ruim. Jesus estava sim chamando pessoas para caminhar com ele, ou seja, para ser seus discípulos. Nós vimos que ele fez isso lá com os filhos, com os pescadores, com Pedro, com outros. E daqui a pouco nós veremos que Jesus chama outras pessoas para continuar a caminhar com ele. Mas aqui a tentativa de discipulado de Jesus parece ser frustrada, porque há pessoas que não compreendem de verdade qual era o custo, não compreendem verdadeiramente o que significava ser um seguidor, o que significava ser alguém que segue a Jesus. É isso que nós vemos aqui nesse trecho que vamos considerar hoje. Então o texto diz: vendo Jesus muita gente, ordenou que passassem para outra margem. Jesus toma essa atitude de fugir daquela multidão, porque ele percebia que havia também um potencial de ameaça num ajuntamento muito grande de pessoas e ele não queria causar nenhum tipo de estardalhaço. Jesus não queria chamar a atenção para si de modo indevido. Ele queria sim buscar outras pessoas. Ele queria sim que outros tivessem acesso às suas curas, ao seu ministério, e outros pudessem ouvir a mensagem dele. Então, verso 19 diz assim: aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre. Vejam que a atitude desse escriba é diferente daqueles que se aproximaram de Jesus anteriormente. Vejam que o leproso chama Jesus de Senhor e se ajoelha perante a sua presença. Lembram-se que o centurião também chamou Jesus de Senhor e que eles vieram à presença de Jesus trazendo a sua necessidade? Mas aqui nós vemos que Mateus faz uma distinção e este homem simplesmente chama Jesus de mestre, como se ele quisesse dizer assim: professor. Talvez ele estivesse reconhecendo o ensino de Jesus, ou talvez estivesse apenas reconhecendo Jesus como um mero mestre, mais alguém que estava interessado em levar os seus ensinos. Mas nós sabemos que essa não era a preocupação de Jesus. É óbvio que Jesus queria ensinar e queria ensinar a palavra de Deus de forma correta, mas Jesus não tinha a mesma atitude que os outros mestres tinham naquela época. E esse aqui era ele mesmo um dos mestres da lei. Ele era um escriba. Um escriba era alguém que se ocupava de fazer cópias
dos escritos do Velho Testamento e também tinha a seu cargo a responsabilidade de levar o ensino da Bíblia, o ensino do Velho Testamento às outras pessoas. Mas Jesus reconhece, infelizmente, nesse homem talvez um coração altivo, alguém que não estivesse genuinamente preocupado em seguir a Jesus. Esse homem então diz: eu vou te seguir para onde quer que fores. Embora as palavras desse homem pudessem trazer aqui uma tentativa de identificação com Jesus e uma vontade de seguir a Jesus, esse homem não sabia exatamente, não sabia verdadeiramente o que ele estava dizendo. Por isso Jesus traz essa resposta: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que nós vemos aqui é que Jesus diz: olha, eu não tenho nada para oferecer. Até as raposas têm um lar, têm uma casa, têm um lugar, mas eu sequer tenho um lar. E nós sabemos, na verdade, que quando o texto indica que Jesus estava em casa, lá na sua casa em Cafarnaum, era uma casa emprestada, ela era de um de seus discípulos. Jesus jamais teve qualquer tipo de propriedade. Jesus jamais teve qualquer tipo de ofício ou algo que pudesse lhe trazer dinheiro e trazer bens, porque esse não era o foco do Senhor Jesus. O próprio Deus caminhando na terra, como ele diz aqui, não tem sequer onde reclinar a cabeça. O ministério de Jesus era de uma natureza itinerante. Jesus estava aqui num dia e ali no outro. Ele estava na casa de um, na casa de outro. Em lugares ele era recebido com festa, mas em outros ele era recebido com ódio. É isso que nós vemos constantemente no ministério de Jesus. Ele era acolhido sim por algumas pessoas, mas por outros ele era rejeitado. E este homem, ao dizer isso para Jesus, na verdade não sabia o que estava dizendo. Mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. Mas aquele homem tinha talvez por trás da sua fala uma atitude que não reconhecia verdadeiramente o alto custo de seguir a Jesus. Jesus disse: eu não tenho nada para te oferecer. Nós não sabemos a reação daquele homem, mas é possível que aquele homem, naquele momento, tenha, na verdade, deixado de seguir a Jesus. Talvez aquele homem estivesse buscando Jesus por causa de fama. Talvez ele quisesse ao seu redor aquelas multidões que estavam seguindo a Jesus, para que ele também fosse reconhecido, para que ele também fosse famoso como ele achava que Jesus era. Mas note, a reação de Jesus era justamente evitar isso, e aquele homem talvez estivesse justamente atrás dessa fama e dessa popularidade que o próprio Jesus estava tentando evitar. E o texto continua a dizer assim: outro dos discípulos disse, uma segunda pessoa disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. De novo, Jesus está aqui com essa fala, com esse dizer dele, a nos ensinar algo especial, precioso sobre o discipulado. Jesus aqui percebe na fala desse homem não alguém que o quer seguir, não alguém que está disposto a fazer as coisas para Deus, a servir a Deus de verdade, mas alguém que estava preocupado com outras coisas. O fato aqui é que, muito provavelmente, esse pai do discípulo, que ele diz: deixa-me sepultar primeiro meu pai, não estava sequer morto. O que esse homem parecia estar dizendo é: olha, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu cuidar dessa vida, depois que o meu pai morrer, então eu vou te seguir. A preocupação dele talvez fosse justamente a reação da família, a reação de seu pai ao saber que ele estava seguindo Jesus. Ou seja, mais uma vez, esse homem não estava pronto para seguir a Jesus. Ele estava, na verdade, preocupado com outras coisas. O seu foco não estava, na verdade, no seguir a Jesus, mas nas coisas dessa vida.
Por isso, a resposta de Jesus parece tão dura, mas na verdade ela traz a perspectiva correta daquilo que estava por trás da fala desse homem. Porque esse homem, na verdade, não queria seguir a Jesus. Por isso Jesus diz: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. O fato é, meus queridos ouvintes, e isso talvez seja a realidade até hoje, que há muitas pessoas que estão vivas e estão preocupadas com outras coisas, coisas dessa vida, coisas que dizem respeito somente a esta vida. Eles se preocupam tanto com essas coisas que eles vão deixar de seguir a Deus até que eles consigam resolver essas outras coisas. O fato é que as pessoas não têm priorizado o reino. Isso era verdade e realidade no tempo de Jesus, e isso ainda é verdade e realidade hoje. Há pessoas cujas vidas e cujos afazeres ainda os estão ocupando de tal maneira que eles têm deixado de considerar o seguir a Jesus, têm deixado de considerar o verdadeiro discipulado. Pessoas que têm deixado as coisas dessa vida ocuparem o lugar de Deus em suas vidas. Pessoas que têm priorizado seus trabalhos, suas famílias, até mesmo têm deixado de lado o seguir a Jesus. Mas o que Jesus estava querendo que aquele homem compreendesse é que não existe nada mais importante do que seguir a Deus. Não existe nada mais importante do que seguir a Jesus. E o discipulado tem sim um custo precioso. Existe um homem, um cristão alemão que viveu na época da Segunda Guerra, cujo nome era Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro muito conhecido sobre o discipulado, na verdade sobre o custo do discipulado, e ele disse o seguinte: quando Cristo chama alguém, Ele o chama para vir morrer. Esse é o custo do discipulado. A pessoa morre, não fisicamente e literalmente, mas a pessoa morre para este mundo. A pessoa morre para as coisas dessa vida. As coisas dessa vida passam a não ter mais importância, ou pelo menos não tem mais prioridade, porque a prioridade é servir ao Senhor. Por isso, essa fala, Ele o chama para vir morrer, morrer para o mundo. Esse é o custo de seguir ao Jesus. E eu quero te perguntar nesse programa, nesse momento, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você está pronto para seguir a Jesus? Você tem ideia do custo que é seguir ao Senhor Jesus? Que isso possa ficar no seu coração até que nós nos encontremos novamente para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.